Olha esse texto que eu estava lendo ali agora. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está lá em Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelas misericórdias de Deus. Deus é um ser misericordioso, é o nosso Criador, e Ele não nos trata como deveríamos, como deveria. E isso é misericórdia. Misericórdia é não receber aquilo que a gente merece. E nós pecamos muito, né, em relação à vontade do que Deus quer para nós como seres humanos. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala isso, que por essa misericórdia, eu ia dizer troca, mas não é em troca, né? Em agradecimento a Deus pela misericórdia dele, ele está pedindo para nós apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício era dado, na época, antes de Jesus, para poder expiar os nossos pecados, para que a gente tivesse o perdão dos nossos pecados. Então, a pessoa ia lá, levava um animal, e aí matava e sacrificava ele a Deus para perdão dos pecados. E a partir de Jesus, isso mudou. E é isso que Paulo está dizendo. Agora, pelas misericórdias de Deus, que não nos consome pelos nossos erros, Ele quer que a gente apresente a Deus os nossos corpos, ou seja, não é mais um outro corpo, não é um corpo morto. Apresentei os nossos corpos vivo, não é mais morto. É vivo por quê? Porque é todos os dias, é todo momento, é toda hora. O tempo que você estiver vivo, ele deve ser dedicado a Deus. Então não é só lá na igreja, não é só uma vez no ano, não é só no Natal, não é só na Páscoa, não é só no Ano Novo. E você não é uma pessoa na igreja e outra pessoa em casa e outra pessoa no trabalho. É o tempo todo em sacrifício vivo, santo, ou seja, você precisa pedir perdão pelos seus pecados para se tornar santo, para poder chegar perto de Deus. E agradável a Deus, ou seja, devemos o tempo todo estar agradando a Deus. Como que a gente agrada o Pai? Como é que um filho agrada o Pai? Fazendo a vontade dele. Então é assim que Paulo está explicando. E aí no final ele fala, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto ele deve ser feito o tempo todo e ele deve ser racional. Não é uma coisa extra-racional, não é uma coisa irracional, não é uma coisa de momento, não é um explodir de alegria de repente, em determinado momento. Não, é um culto racional. É um culto que você presta racionalmente. Então, é isso que Paulo está dizendo em Romanos 12, capítulo 12, né, verso 1. E que eu peço que você medite sobre esse texto, para que você possa entender como que é agradar a Deus, como a gente deve agradar a Deus, com o nosso culto racional, com nossos próprios corpos, o tempo todo. Não só uma vez por semana, não só uma vez por ano. Amém? Glória a Deus e que você possa transformar a sua vida através de um novo pensamento. E depois eu vou explicar Romanos 12, 2. Amém.